Hoje nós queremos abordar um tema que vai falar sobre, está baseado em Marcos capítulo 4, versos 35 até o verso 41. Aquele texto que fala sobre tempestades, né? E como essas tempestades elas nos alcançam de forma inesperada. Não sei se o texto já está aí, ainda não. Mas você pode acompanhar a leitura aí na sua Bíblia, Marcos 4, de 35 a 41. E o texto diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre a almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por Tua palavra. Te bendizemos por tudo que Tu és. Mesmo sendo um Deus tão grande e poderoso, o Senhor se importa com cada um de nós. Obrigado, Deus, por cuidar de nós. Aplica agora a Tua palavra ao nosso coração, Senhor, que possamos compreender com clareza aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Abrimos o nosso coração, os nossos olhos e ouvidos espirituais, para ver e ouvir do Senhor. Oramos gratos em Teu nome. Amém. Deus é bom. Deus é sempre bom. Às vezes, porém, nós não conseguimos ver essa bondade de Deus nas circunstâncias da nossa vida. Mas mesmo assim, Deus continua sendo sempre bom. Conta-nos a história de que havia um súdito que ele sempre dizia para o rei: Deus é bom. Um dia eles saíram para caçar e um animal feroz atacou o rei. Então o rei perdeu o dedo mínimo. E o súdito ainda disse para o rei: Deus é bom. O rei, furioso, mandou prendê-lo. Na caçada seguinte, o rei foi capturado por índios antropófagos. E na hora do sacrifício, o cacique percebeu que o rei era imperfeito, estava faltando um dedinho. Então o rei não foi sacrificado, ele foi poupado. E o rei voltou para o seu castelo e mandou soltar o súdito lá da prisão e disse-lhe: verdadeiramente Deus é bom. Mas se Deus é tão bom, por que eu mandei prender você? O súdito olhou para ele e disse: se eu estivesse com o Senhor, mostrando as mãos, eu seria sacrificado. Deus é bom. Deus é sempre bom. Sabe, irmãos, as tempestades da vida, elas não anulam a bondade de Deus. Não haveria arco-íris se não houvesse tempestades. Nós não teríamos o dom das lágrimas se não houvesse dor. Nós só conseguimos enxergar a beleza das montanhas quando nós estamos no vale. Nós só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite é escura. Sabe, é das profundezas da nossa angústia que nos erguemos para as maiores conquistas da vida. No texto aqui, amados irmãos, Jesus, ele passara o dia todo ensinando. Ele estava falando sobre o reino de Deus.
E no final da tarde ele deu uma ordem para os discípulos entrarem no barco e para irem para outra margem, região de Gadara, onde havia ali um homem possesso. E quando eles atravessavam o mar, Jesus cansado, uma labuta diária, muito ensino, ele estava cansado e ele dormiu. O texto diz que ele deitou-se numa almofada e adormeceu. E de repente uma terrível tempestade surpreendeu. E o texto diz que o barco já estava se enchendo de água. E os discípulos apavorados, eles clamaram a Jesus. Jesus então se levantou e repreendeu o vento, repreendeu o mar e os discípulos. Aqueles homens apavorados com a fúria dos ventos, agora ficaram maravilhados diante do milagre do Senhor. O texto nos ensina lições importantes. Nós aprendemos, por exemplo, que as tempestades, elas são inesperadas. Sabe, é um acidente, é uma enfermidade, é uma crise no casamento, é um desemprego. As tempestades em nossas vidas, elas não mandam aviso, elas simplesmente, elas chegam. Elas não pedem licença. Elas nos colhem de surpresa, nos deixam completamente abalados. E sabe, irmãos, como seguidores de Cristo, nós precisamos estar preparados para tempestades. Porque as tempestades, certamente, elas virão. Os discípulos tinham passado o dia ouvindo Jesus, ouvindo o Mestre. Eles tinham passado o dia fazendo a obra do Senhor, mas isso não os isentou da tempestade. Eles amavam Jesus, eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Mas isso não os poupou de um mar revolto. As aflições e as tempestades fazem parte da jornada do cristão. O Senhor mesmo disse: no mundo vocês vão ter aflição. Muitas vezes as tempestades, elas chegam de uma forma tão intensa que abalam as nossas vidas. Elas destroem muitas vezes tudo aquilo que nós levamos anos para construir. É um casamento edificado com tanta abnegação, com tanto amor, que se desfaz na tempestade da infidelidade. De repente uma doença incurável abala a família, um acidente trágico ceifa uma vida, sei lá, um divórcio traumático deixa um cônjuge ferido e filhos amargurados, uma amizade construída pelo cimento dos anos, de repente naufraga pela tempestade da traição. As tempestades, irmãos, elas chegam assim e são destruidoras. O texto traz algumas tensões. Essas tensões de como nós podemos enfrentar as tempestades em nossas vidas. Por exemplo, como nós podemos conciliar a obediência a Cristo a essas tempestades? Observa o verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Quem está falando aqui no texto é Jesus. No final da tarde, Jesus olha para os discípulos e diz: vamos para o outro lado. Ele dá uma ordem. E os discípulos entram no barco, baseados nessa ordem. E mesmo assim, eles enfrentam tempestade. Observe, irmãos, eles estavam no centro da vontade de Deus e enfrentaram ventos terríveis. Eles estavam onde Jesus mandou estar. Eles estavam fazendo o que Jesus mandou fazer. Eles estavam indo para onde Jesus disse para eles irem. E mesmo assim, eles enfrentaram uma terrível tempestade. Muitas vezes nós nos conformamos quando, por exemplo, nós estamos em desobediência ao Senhor e enfrentamos tempestade, tudo bem. Aí nós entendemos, nós aceitamos isso com facilidade. Por exemplo, Jonas enfrentou a tempestade porque ele desobedecia a Deus. Mas os discípulos enfrentaram a tempestade porque obedeciam.
Você já tem enfrentado tempestade pelo fato de andar com Deus, de obedecer os mandamentos do Senhor? Você tem sofrido oposição e perseguição por ser fiel a Deus? Você tem perdido oportunidade de negócios por não transigir? Você tem perdido concorrências em seus negócios porque você não dá propina? Você tem sido considerado um estorvo em seu ambiente de trabalho porque você não quer se envolver em esquemas de corrupção? Sabe, amados, há momentos em que nós sofremos não por estarmos na contramão, mas por andarmos no caminho direito. O mundo odiou a Cristo, ele vai nos odiar. Seremos perseguidos. Não porque andamos na escuridão, mas pelo contrário, porque vivemos na luz. Então, se você está sofrendo perseguição, querido, fique tranquilo. Você está no caminho certo. Uma outra questão é como conciliar a tempestade com a presença de Jesus. Observe o verso 36. E eles deixando a multidão, os discípulos deixando a multidão, o levaram quem? Levaram Jesus consigo, assim como estava no barco. Normalmente Jesus ensinava do barco para a praia, aproveitando o vento que levava a sua voz. E havia também com ele outros barquinhos. Sabe, irmãos, o fato de Jesus estar no barco não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, não é viver numa estufa espiritual, sabe? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O céu não é aqui. Aqui nós teremos aflição. Primeiro milagre de Jesus, Jesus foi em uma festa de casamento. Ele estava lá, mas isso não impediu que faltasse vinho, o que era vergonhoso para o dono da festa. Jesus, ele passara todo aquele dia ensinando os discípulos as parábolas do reino, mas agora viria uma lição prática. Jesus sabia da tempestade. A tempestade, eu creio, estava no currículo de ensino de Jesus naquele dia. E a tempestade ajudou os discípulos e ajuda nós a entendermos que de fato podemos confiar em Jesus nas crises mais inesperadas da nossa vida. As tempestades nos ensinam. Uma outra questão é como conciliar o sono de Jesus. Jesus estava no barco, uma tempestade terrível, Jesus estava dormindo. Talvez o maior drama dos discípulos não tenha sido propriamente a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Na hora do maior aperto, na hora da maior dificuldade, Jesus estava dormindo. E às vezes nós temos a sensação de que Deus parece estar dormindo. Parece que Ele não se importa. Sabe, o vento está troando lá fora. E parece que o Senhor não age. Está descansando. O Salmo 121 fala sobre o cuidado de Deus e o sono de Deus. Ele diz assim: Ele, Deus, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel não dorme, nem cochila. Mas aquele que não cochila nem dorme, às vezes parece não estar atento aos dramas da nossa vida. E isso gera uma grande angústia em nossa alma. Porque muitas vezes no momento de maior sufoco, parece que Deus está nem aí, parece que Ele está dormindo mesmo, né? O texto também, irmãos, ele traz 3 perguntas, e essas perguntas, elas são muito instrutivas. As lições derivam dessas perguntas, e nós podemos dizer que aqui a gente tem a pedagogia da tempestade.
O Senhor usando a tempestade para ensinar aos seus discípulos. E a primeira pergunta, ela foi feita pelos discípulos. E eles perguntam para o Senhor: mestre, não te importa que pereçamos? Ô Jesus, não importa que a gente morra? Essa pergunta, irmãos, ela nasce num momento de grande crise, sabe? Os discípulos estavam, de fato, vendo a face da morte. A tempestade era terrível. O lago de onde eles estavam, ele é cercado por montanhas. E é só uma entrada. Então, e os picos são altos e congelam. Então, o vento, quando desce, além de ser muito gelado, ele cai naquele corredor e se direciona até o final. E por isso levantam tempestades. Aquele lago ali é conhecido por isso. E é um lago enorme, 21 quilômetros de extensão, 14 quilômetros de largura, é um mar. Então as tempestades ali eram constantes. Os discípulos conheciam as tempestades. E aquela era diferente. Era muito forte. O texto diz que o barco estava enchendo d'água. Às vezes, os nossos problemas, irmãos, não são administráveis. Os discípulos já tinham feito tudo o que podiam fazer. Com certeza baixaram as velas, era a primeira providência, pegaram os remos, e eles sempre tentavam colocar o barco na direção das ondas, para que o barco não virasse. Eles já deviam estar completamente esgotados. Então eles correm para Jesus. Aquele mar enraivecido parecia sepultar suas últimas esperanças. E depois que esgotou todos os esforços humanos, eles chamaram Jesus: mestre, mestre, não te importa que a gente morra? Esse grito nos ensina algumas coisas. Esse grito, ele nos mostra o medo que é gerado durante a tempestade. A tempestade provoca medo em nós, porque a tempestade é muito maior que nós. É um negócio que nós não conseguimos administrar. Ela simplesmente nos leva de arrasto. Se você tem assistido o jornal, você tem visto o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a força das águas. Mais de 40 mortos, 25, 26 pessoas desaparecidas. É simplesmente impossível. Quando a água vem, leva mesmo, não tem. Sabe, e aqui os discípulos estavam nessa situação. O mar estava acabando com eles. E essa sensação acontece conosco em tempos de doença, em tempos de perigo de morte, de desastres naturais, catástrofes, terremotos. Veja o que aconteceu na África agora. Guerras, comoção social, tragédias. Sabe, essas coisas explodem no nosso peito e gera esse grito de medo, esse grito de dor. Oh Jesus, não te importa que a gente morra? Mateus registra dizendo assim: Senhor, salva-nos, perecemos. Lucas diz: mestre, mestre, estamos perecendo. Observe que essas palavras, elas expressam também, além de um pedido de ajuda, elas expressam uma crítica. Não te importa que a gente morra, Jesus? Mestre, nós estamos morrendo. Senhor, salva-nos. Morremos. Às vezes, irmãos, é mais fácil reclamar
de Deus do que depositarmos a nossa confiança no Senhor. Às vezes é mais fácil reclamar do que depositar toda a nossa ansiedade nos pés do Senhor. Às vezes é mais fácil reclamar do que descansar de toda a nossa preocupação na providência do Senhor. Os discípulos, eles estavam encharcados não apenas de água, mas também eles estavam com as almas encharcadas pelo medo. Medo da morte, medo de perecerem. Sabe, e quantas vezes essas tempestades que são avassaladoras em nossas vidas, nós somos encharcados de medo até a alma. Sabe, os problemas se agigantam, o mar se revolta, as ondas se encapelam, o vento nos açoita com violência e nós perguntamos: Senhor, não te importas? Jesus, tu não está olhando para mim? Tu não está vendo esse mar revolto não, Senhor? Mas esse grito dos apóstolos aqui, irmãos, dos discípulos também, ele evidencia, ele revela que há fé. Uma fé pequena, mas há uma fé. Porque se os discípulos estivessem completamente sem fé, eles não teriam apelado para Jesus. Eles não teriam chamado o mestre. Eles não teriam pedido para Jesus salvá-los. Sabe, naquela noite escura, nesse mar revolto, esse mar de ondas terríveis, ondas que jogavam o barco de um lado para o outro, que ameaçavam engoli-los, a gente percebe aí um brilho pequeno de fé. Eles se lembram de Jesus. Quantas vezes nessas horas também nós nos voltamos para Deus em forte clamor? Quantas vezes, amados irmãos, a urgência em nossa voz: oh Senhor, apressa-te. E a nossa oração deixa de ser: Senhor, se tu podes. A nossa oração é: Senhor, tu podes. Não há impossível para ti. Sabe, quando os nossos recursos se esgotam, quando a nossa força se esvai, nós precisamos clamar ao Senhor. Não sei se você tem enfrentado tempestades ou se você está passando por um agora, querido. Clama o nome do Senhor. Deixe-me dizer, quando as coisas fogem do nosso controle, elas estão no controle do Senhor. Deus nunca perde o controle. Ele nunca perde o controle. Sabe, nós cantamos ainda há pouco: para o Senhor não há causas perdidas. Ele é o Deus dos impossíveis. Esta palavra não existe no dicionário do Senhor. Esse grito dos discípulos ali para o Senhor, eles nos mostram essa fé, mas é uma fé deficiente. Porque se os discípulos tivessem uma fé madura, eles não entrariam em pânico, eles não entrariam no desespero. Irmãos, o simples fato de Jesus estar dormindo deveria tranquilizá-los. O negócio está troando lá fora. O rapaz chegou na presença do Senhor, olhou: ih, rapaz, o Senhor está dormindo. Está sob controle. Ele não está preocupado. Ele não está com medo. Ele está conosco. Mas eles, essa falta de fé, ou essa fé muito pequena, atrapalha a confiança no Senhor. A causa do desespero, na verdade, não era a tempestade, mas a falta de fé.
O perigo que eles enfrentavam não era a fúria dos ventos ao redor deles, mas a falta de fé dentro deles. Havia uma deficiência no conhecimento da fé em relação ao Senhor. Mesmo dormindo, Jesus sabia da tempestade. Mesmo dormindo, Jesus sabia das necessidades deles. Mas para eles faltava essa convicção de que o Senhor cuidaria deles. E quantas vezes nós nos desesperamos, amados irmãos, porque a nossa fé muitas vezes é tão pequena, que nós queremos ver o Senhor se mexendo, e muitas vezes o Senhor só está olhando. Por quê? Porque está sob controle. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Nada acontece ao acaso. Jesus já havia provado diversas vezes e de várias maneiras que Jesus se importava com eles. A segunda pergunta, amado irmão, foi feita por Jesus. E Ele diz: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Vocês já viram tudo que eu fiz. Eu já fiz cego ver, já fiz paralítico andar. Eu já alimentei multidões com 5 pãezinhos. Já ressuscitei mortos. E vocês ainda não acreditam em mim? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos, irmãos, eles falharam no teste prático. Jesus havia mostrado tudo para eles. Jesus havia passado a tarde ensinando as coisas do reino. Mas agora, na prova prática, eles são reprovados. Deixa eu dizer uma coisa. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Sabe, irmãos, precisamos confiar. Ficamos com medo porque nós duvidamos de que Deus esteja no controle. Nós enchemos a nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas estão fora de controle. Nós nos desesperamos porque nós julgamos que estamos abandonados à nossa própria sorte. Jesus usa uma palavra grega aqui que significa medo covarde. Os discípulos, eles estavam agindo covardemente, porque eles, quando eles poderiam ter agido com plena confiança em Jesus, aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. E eu vou dar razões para isso. Primeiro, observe o verso 35. Jesus diz claramente: passemos para outra margem. O destino deles não era o naufrágio, mas era outra margem. Para Jesus, promessa e realidade é a mesma coisa. Não tem diferença. A palavra do Senhor não muda. E Ele disse: vamos para o outro lado. Eles iriam para o outro lado. Sabe, o que Jesus fala se cumpre. Jesus não promete uma viagem calma, uma viagem fácil, mas Ele garante uma chegada segura. Vamos para o outro lado. Jesus não promete ausência de luta, mas Ele garante a vitória. Vamos para o outro lado. Essa promessa deveria ter encorajado, deveria ter fortalecido os discípulos. O Salmo 89, versos 8 e 9 diz assim: ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, Tu as faz aquietar. Quando o medo, querido, chegar ao seu coração,
Quando o medo abalar a sua fé, agarre-se nas promessas de Cristo, porque Ele é fiel. Confia no Senhor. O verso 36 diz: o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Querido, é a presença de Jesus que nos livra do temor. Davi diz, no Salmo 23, que se ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal nenhum. Por quê? Davi responde: porque o Senhor está comigo. Ô glória! Sabe? O Senhor estava com ele. Não era porque o vale seria um caminho seguro, não era porque as circunstâncias eram fáceis de enfrentar, mas Davi diz que é porque o Senhor estava com ele, a sua presença o acompanhava. A presença de Deus em nossas tempestades é toda a segurança que precisamos, irmãos. Não precisamos de mais nada, somente a presença do Senhor. O profeta Isaías, ele ergue a sua voz em nome de Deus e diz que quando tivermos que passarmos pelas águas revoltas do mar da vida, Deus estará conosco. Quando precisarmos cruzar os rios caudalosos, nós não nos afogaremos. Ele diz que a chama não arderá em nós quando nós tivermos que enfrentar perseguição e sofrimento. Isaías 43, versos de 1 a 3. Jesus disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa onde você esteja, não importa a tempestade que você está passando, o Senhor está contigo. Diz para a pessoa do teu lado aí, ó: o Senhor é contigo, querido. O Senhor é contigo, irmãos. Não temas. Sabe? Os discípulos se entregaram ao medo porque eles se esqueceram de Jesus. Eles se esqueceram que Jesus estava com eles, Sabe? O Rei dos céus, o Rei da terra, estava no mesmo barco que eles. Por isso o barco não poderia jamais afundar. O Criador, o Senhor, estava com eles, e Ele está conosco. Não precisamos ter medo das tempestades. Outra coisa que nós podemos aprender aqui é que essa paz de Jesus, observe o verso 38. Ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Sabe? Enquanto a tempestade estava troando lá fora, Jesus estava dormindo. Assim como o homem que jogou a semente no solo e depois adormeceu tranquilamente, Jesus fala disso um pouquinho antes dessa tempestade, no capítulo 4 ainda, verso 26, ele diz, falando a respeito do reino do céu, ele diz assim, e dizia: o reino dos céus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque é Deus que cuida, irmãos. Jesus descansa em meio à tempestade, porque ele tem a certeza de que o Pai cuidará dele, assim como a semente que é lançada na terra. A gente não sabe como ela cresce. Será que Jesus sabia que a tempestade viria? É claro que sabia. Ele sabe todas as coisas, nada o apanha de surpresa. Aquela tempestade estava agendada. Aquilo fazia parte da aula do Senhor, do currículo de treinamento dos discípulos. Contudo, se Jesus sabia da tempestade, por que dormiu? Bom, viu uma tempestade, e por que Jesus dormiu? Ele dormiu primeiro porque ele descansava totalmente na providência do Pai. Ele dormiu porque sabia que a tempestade seria um aprendizado.
para os seus discípulos, uma lição para nós. Sabe, o fato de Jesus estar descansando na tempestade, como disse, já deveria ter acalmado e encorajado os seus discípulos. Jesus estava descansando, amados irmãos, na vontade de Deus. Jesus estava descansando sob o cuidado de Deus. Jesus estava descansando porque ele confiava plenamente no Pai. Por isso ele não se desespera. Ele sabe, o Pai está no controle. E tudo que acontecer é vontade do Pai. Isso, irmãos, é paz no vale. Isso é paz em meio à tribulação. Isso é paz em meio às tormentas. Jonas dormiu na tempestade com a falsa segurança. Jonas estava fugindo de Deus. Jonas dormiu para se esconder. Jonas dormiu para não encarar o problema. Jonas dormiu para não ficar à vista dos demais marinheiros. O sono de Jonas foi uma fuga. Mas Jesus dormiu na tempestade porque ele estava verdadeiramente seguro da vontade do Pai. Nós observamos aqui também o poder de Jesus. Observe o verso 39. E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aquele que estava no barco com os discípulos, o Criador da natureza, as leis da natureza estão nas suas mãos. Ele controla o universo. A natureza ouve e obedece a sua voz. Marcos coloca esse registro da tempestade aqui num contexto que exalta, que engrandece, que enaltece, que destaca o poder de Jesus. Ele está aqui revelando o seu poder sobre as leis da natureza, acalmando o vento, acalmando o mar. Ele revela, Marcos, no seu evangelho, ele revela a autoridade de Jesus sobre os demônios, libertando aquele gadareno, aquele homem aprisionado lá no cemitério, que tinha uma legião, ou seja, 6.000 demônios com ele. Jesus liberta. Marcos acentua sua autoridade sobre a enfermidade, curando aquela mulher que sofria de hemorragia por 12 anos. Sabe? Ele acentua o poder do Senhor quando ele ressuscita a filha de Jairo, para provar que até a morte estava debaixo da sua absoluta autoridade, do seu poder. Jesus repreende o vento e o mar, e eles se aquietam, eles se emudecem. Sabe, eu fiquei pensando nessa imagem. Não sei se você já teve a oportunidade de ver assim um mar bem bravio. Mas é um negócio terrível. As ondas, quando batem na praia, é um estrondo que é um negócio impressionante. E agora, eu queria que você imaginasse comigo fizesse um retrato imaginário do Senhor. Porque nós não temos mais um Jesus adormecido durante uma tempestade. Agora nós temos o mar adormecido aos pés do Senhor. Como é poderoso. Como é poderoso, irmãos. Ele tem poder, querido, para repreender também todo e qualquer problema que nos ataca. A enfermidade que nos assola, a crise que nos cerca, as aflições que nos oprimem.
Sabe, Jesus, ele repreendeu o mar pela sua fúria e depois repreendeu os discípulos por sua falta de fé. Muitas vezes a tempestade mais perigosa não é aquela que é levantada pelos ventos, não é aquela que agita o mar ao nosso redor, mas é a tempestade da incredulidade, a tempestade da falta de fé. Essa é mais perigosa. O nosso maior problema não está ao nosso redor, mas está dentro de nós. O Senhor tem vários nomes e um deles eu gosto muito, Jeová Nissim. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso defensor. Ele é o nosso escudo, não precisamos temer. Quando se levantar a tempestade em sua vida, querido, confia no Senhor. Em meio à tempestade, faça tremular a bandeira de Deus. Finque, marque terreno. Aqui o Senhor controla. A terceira pergunta novamente foi feita pelos discípulos: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Como eu disse, irmãos, as tempestades, elas são pedagógicas. As tempestades, as dificuldades em nossas vidas, é a escola de Deus. Nós aprendemos muito mais nas tempestades do que nas bonanças. Uma tempestade nos ensina muitas lições. Nós aprendemos, como disse, muito mais nas tempestades do que em tempos de tranquilidade. E foi através do livramento da tempestade que os discípulos tiveram uma visão mais clara da grandeza, do poder, da singularidade de Jesus. Os discípulos que estavam com medo da tempestade, agora eles estão cheios de temor diante da majestade do Senhor. A palavra para medo aqui já é diferente. O Senhor já usa essa outra palavra aqui, que não significa mais medo covarde, mas um temor reverente. Agora eles têm esse temor reverente do Senhor. O seu medo e a falta de fé vem à tona por um único motivo, amado. Os discípulos, eles não sabiam de fato quem era o Senhor. E talvez você não saiba de fato quem é o Senhor. Não todo o poder que Ele tem, não toda a força, não toda a autoridade. Nós cantamos e cantamos ainda há pouco: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas nós cantamos isso muitas vezes sem pensar naquilo que nós estamos falando, cantamos meio que no automático. Ele é o Senhor. E toda língua confessará, todo joelho se dobrará, porque Jesus é o nome que está sobre todo nome nos céus e na terra, amém? Ele é o Senhor. Todo o universo, ele se curva diante da autoridade do Senhor. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é o que livra seu povo, Ele é o que acalma as nossas tempestades, é Ele quem acalma os terremotos da nossa alma, é Ele que faz um milagre que nós necessitamos. Esta passagem, ela mostra de uma forma muito especial, ela consegue entrelaçar o Jesus homem com o Jesus Deus. Consegue nos mostrar claramente o homem, Jesus, cansado, dormindo.
mas nos mostra claramente o Deus forte, poderoso, acalmando o vento e o mar. Nós podemos ver a humanidade e a divindade de Cristo. Uma última lição, queridos. Muitas vezes, Jesus é um benfeitor que é desconhecido. As pessoas recebem bênçãos e nem sabem de onde elas surgiram. E a gente lê o texto e muitas vezes a gente passa batido. E havia também com ele outros barquinhos. Será que a tempestade alcançou só o barco que estava o Senhor? Não. Todos os barcos que estavam ali, que estavam acompanhando Jesus, todos eles foram sacudidos pela tempestade. E todos eles certamente estavam para naufragar. Sabe, algumas pessoas, irmãos, elas enfrentam a tempestade naquele mar, ou no mar da vida, simplesmente porque estão envolvidos no mesmo processo de busca pelo Senhor. E essas pessoas, irmãos, daquela caravana, que estavam seguindo o barco do Senhor, elas foram beneficiadas, talvez sem saber, da intervenção de Cristo. Há muitas pessoas que recebem milagres, mas não sabem que esses prodígios vêm da mão do Senhor. São abençoadas, mas não reconhecem a bênção. A intervenção soberana de Jesus às vezes acontece quando todos os recursos humanos eles acabam. Os nossos limites são oportunidades para o Senhor. Sabe, quando nós já não temos mais nenhum recurso, quando nós chegamos no limite, então nós percebemos o agir de Deus. As tempestades, elas fazem parte do currículo de Jesus para nos fortalecer na fé. As provas, elas vêm não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Um escritor registrou assim, olha: quase todas as joias de Deus são lágrimas cristalizadas. E eu concordo com ele. Quando Jesus fez cessar o mar, fez cessar o vento, eu estou encerrando agora, eles se acalmaram como uma criança se aquieta diante da voz de autoridade do Pai. Como uma criança se aquieta nos braços do Pai. Mateus diz que os discípulos ficaram maravilhados. Marcos diz que eles temeram grandemente. Antes eles tinham medo da natureza, medo do mar, do vento, da tempestade. Mas agora eles temem, e um temor reverente ao Criador. E não mais a criação. Antes eles estavam amedrontados pelo vento. Agora eles estão cheios de temor pelo Senhor dos ventos. Agora eles estão cheios de admiração diante do poder de Cristo. Eles temiam as circunstâncias e agora aprenderam a temer o Senhor. Quando as tempestades vêm, quem você teme? Se você olhar para as circunstâncias, você vai ficar desesperado. Mas se você olhar para os céus, você encontrará tudo o que você precisa, porque a nossa força vem do Senhor.